Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar, programa de Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Ricardo Marcinho da Silva. Ricardo é mestre em Gestão do Trabalho, graduado em Administração de Empresa, pós-graduado em Tecnologia da Informação e com especialização em Formação Pedagógica. Ele também é professor universitário, lecionando disciplinas de Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Bancos de Dados, Big Data, Qualidade, Redes, TI e Sistema de Informação para os cursos de Engenharia e Tecnologia da área de Exatas. Entre outras coisas, também Ricardo lançou um livro chamado Novas Tecnologias, Trabalho e Emprego. Nós estamos vivendo um momento da inteligência artificial. A inteligência artificial hoje está substituindo, a atividade humana, seja na área do trabalho, até na área do pensamento e de criação. O que significa que no futuro, os seus filhos que estão nos assistindo, seus netos, vão ter que redobrar os conhecimentos para poder atuar nas novas tecnologias do mercado. Daqui a pouco seu filho em casa vai trabalhar no sistema lá da Lua, em Marte. Não é exagero não é exatamente isso. Hoje a gente tem carro elétrico, mais eficiente, não polui a atmosfera, e você pode ficar certo. Daqui a 5 anos, São Paulo vai ter mais carro elétrico do que carro a combustão. Além de ser mais barato, o consumo polui menos, e a sociedade já está se conscientizando dessa necessidade. Entre outras coisas, o Ricardo também trabalha há 30 anos no segmento de telecomunicações. Eu não vou nem citar o nome da empresa que ele trabalha aqui, porque eu estou com muita bronca dessa empresa, porque não atende às minhas necessidades, porque ela precisa crescer. Ele trabalha na área de treinamento e de suporte na rede de dados. E há 7 anos é diretor do Sindicato de Telecomunicações de São Paulo. Ricardo, eu acho que essa sua entrevista ela é muito boa, muito fundamental, não só para você falar do seu livro, mas você falar também dos avanços tecnológicos, do emprego do futuro. O emprego do futuro, para meu filho, para meu neto, para o seu filho, o emprego do futuro onde a inteligência artificial está ocupando as vagas cada vez mais das pessoas. O que é que você acha? Onde é que nós vamos chegar, Ricardo? É uma boa pergunta, viu, Mauro? Então, assim, antes de mais nada, agradeço pelo convite, agradeço mesmo, e aqui somos parceiros, tanto lá nós do Sintetel, como aqui nós aqui do Comerciário, já estamos fazendo alguns projetos também visando essa parte do trabalho do futuro, junto com a Lana, junto com a Fabiana também. E é interessante por quê? Porque eu dou aula em universidade há 20 anos, dou aula de tecnologia. E eu posso falar, Mauro, que nesses últimos 10 anos nós estamos tendo mudanças que a gente nunca imaginou que iria acontecer no passado. Recentemente, agora em maio de 2024, nós tivemos o lançamento do ChatGPT-4o, que no caso, um novo sistema de inteligência artificial, só que aí é inteligência artificial autônoma. Então, é uma inteligência artificial que a gente fala que é a singularidade tecnológica. Então, deixa eu só tentar fazer um paralelo em relação à parte histórica, que eu acho que isso é mais interessante também. Tudo começou na década de 40, o conceito de inteligência artificial, mas nunca foi tão forte o conceito, porque a inteligência artificial sempre foi algo que era feito e tinha alguém, uma pessoa que moldava e direcionava a atividade daquela inteligência. Então ele sempre foi feito para um determinado fim, um propósito, mas sempre foi de uma maneira que o homem estava junto controlando isso. De uns anos para cá, em torno de 10 a 15 anos para cá, que houve uma grande mudança
Uma das coisas que ajudou foi a internet, que na minha opinião é a maior invenção da humanidade, a internet, porque a internet ela ajuda a... Eu vou lhe interromper isso. Para mim, a maior invenção da humanidade é o telefone, o Graham Bell. Através do telefone surgiu a internet. Assim, mas aí acontece, aí bem depois. Mas... O Graham Bell fez, inclusive, né, com que o homem partisse dali até para fazer a comunicação intersatélite, né? Tudo tem um começo, né? Porque assim, tecnicamente, o que acontece? A parte de telefonia existia desde começo dos anos de 1900. Mas aí o que acontece? A internet, como a gente conhece, a internet comercial, só surgiu em 1990, quando a ARPANET abriu mão da sua estrutura, aonde o meio acadêmico, as empresas começaram a assumir e virou a internet comercial. O que eu acho interessante é que, assim, isso daí ajudou a abrir a caixa de Pandora. Em que sentido? Simplesmente toda a parte de conhecimento que até então era só disseminado por um grupo de pessoas, hoje está aberto para todo mundo. E aí, nesse caso, também a globalização ajudou a otimizar, graças a esse acesso fácil que você tem entre as pessoas, a troca de experiência, você tem uma grande biblioteca, uma gigante biblioteca no mundo, e como você falou, muito bem, um ponto fundamental também, em 2007, o lançamento do iPhone, que aí foi outro marco histórico para essa área de tecnologia, que aí você tem, assim, o uso do celular, que até então era só uma coisa só para fazer ligações e jogar o joguinho da cobrinha, e aí nesse caso você teve realmente algo que era útil, algo que você tinha ferramentas, aplicativos e assim vai. E aí o que acontece? Nesse meio tempo a gente não tinha grandes evoluções ou coisas significativas para a parte de conhecimento na área de inteligência artificial. Mas de uns anos para cá, o que acontece? Foi desenvolvido um sistema que chama de Machine Learning, que é o quê? Machine Learning é o sistema de aprendizagem de máquina. Como eu falei no começo, a parte de tecnologia de inteligência artificial, você tinha o quê? Alguém que ia lá fazer um sistema, um programa, um software que ia lá fazer uma função. Um ponto crucial nessa história foi um evento em 1996, onde a IBM desafiou o maior jogador de xadrez na história, né, que era acho que era o Garry Kasparov, acho que era, que ele era o maior jogador de xadrez na época, e aí a IBM fez uma máquina chamada Deep Blue, que ela desafiou ele para jogar xadrez. E aí, na primeira rodada, o homem ganhou, né? Ele ganhou, né? E aí a IBM não se deu por satisfeita, e aí a IBM foi lá e desafiou ele, em 1997, e fez o Deep Blue 2. E aí teve uma cena histórica, que aí saiu capa de tudo que é jornal, revista na época, que ele, assim, sabe, assim, ele arrasado, e ele falou assim, não, é impossível, uma máquina ganhou de mim. E aí depois ele até surtou, ele tem até documentários falando sobre isso, que ele depois ele virou um cara que ele odeia a tecnologia e ele caça, e ele participa de seminários, palestras falando mal da tecnologia. A questão toda é que essa máquina Deep Blue 2, se você pegar qualquer celular intermediário, hoje, tem metade da capacidade de processamento do que o Deep Blue 2 que ganhou do Garry Kasparov. E aí o que acontece? Nesse caso, hoje, nós temos um outro ponto que foi, acho que em 2017. Acho que foi, não sei se foi a IBM ou a Alphabet, né, que é a empresa do Google, ela fez um software, uma inteligência artificial chamada AlphaZero. A ideia da AlphaZero, de novo, desafiar o ser humano. Só que aí a questão toda é que o AlphaZero foi aonde que ele fez o seguinte, de novo, jogar contra xadrez, contra as pessoas, só que a questão toda é que, diferente das outras inteligências artificiais, ele fez o seguinte, você vai jogar contra uma inteligência artificial, você vai jogar contra uma inteligência artificial e uma pessoa, só que qual foi a diferença do AlphaZero? Que AlphaZero, eles fizeram um sistema que é o tal do Machine Learning, que ele ia aprender sozinho, o sistema, a jogar. Então isso foi a grande novidade. Então o que eles fizeram? Não pegaram, ensinaram ou pegaram bases antigas, pegaram e falaram assim, a regra do jogo é essa, e aí ele pegou e começou a fazer sozinho
aprendeu sozinho a jogar e jogou depois contra todos os sistemas e ganhou de todos. Aí a pergunta é, sabe quanto tempo ele levou para se programar para fazer tudo isso? 4 horas. 4 horas. Aí foi aonde que todo mundo falou, gente, nós temos um problema. Aí é onde foi a base disso. Aí depois teve o AlphaGo, que foi a evolução disso, porque tem um jogo na China chamado Go, que é um jogo de pedrinha, sabe? Pedrinha branca e preta, que não tem lógica. É um joguinho de estratégia, aonde você pega esse jogo e, diferente do xadrez, o xadrez aí tem uma quantidade limitada de ações. O AlphaGo não, é estratégia mesmo, sabe? Assim, é uma coisa que a pessoa tem que ter uma percepção e jogar. Dizem que a quantidade de jogadas possíveis do Go, esse jogo chinês, daria a quantidade de estrelas que tem no nosso universo, de tantas possibilidades infinitas. Foi lá, eles programaram a máquina, pegaram o maior jogador de xadrez, de Go da história da China e botaram ele para jogar. Não vou lembrar no nome dele. E aí, adivinha, a inteligência artificial ganhou de lavada. Ganhou muito, e aí aonde que também Ricardo, é outro também que eu estou na fila para isso. A minha pergunta para você é o seguinte, né? Nós acompanhamos esse crescimento todo, né, da inteligência artificial, mas mais objetivamente, né, que a máquina hoje, em algumas circunstâncias, né, já supera o homem, né, isso é fato, né? Mas também a gente vem lá atrás, a gente vê as pirâmides, como o homem conseguiu levantar uma pedra de 4 toneladas, né, para colocar na pirâmide, e até hoje não existe registro de como aquilo aconteceu. Ou seja, apesar da inteligência artificial ter uma evolução muito grande, a participação humana ainda é fundamental. O homem não foi descartado, né? O homem criou a inteligência artificial. A minha pergunta objetiva para você é o seguinte: como a humanidade, como o homem deve se preparar, como a sociedade deve se preparar para enfrentar, não a máquina, mas para enfrentar o trabalho do futuro. Uhum. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo e eu quero que essa pergunta fique no ar. Colônia de férias dos comerciários de São Paulo. Venha conferir. Situada na Avenida Guilhermina 240, Praia Grande. Em nossa colônia temos ótima acomodação para você e sua família. Quartos com mobiliários sofisticados e atendimento familiar. Temos à disposição grande infraestrutura de lazer, piscina adulto-infantil, brinquedoteca e muito mais. Temos também um ótimo restaurante no local para suas refeições. Venha passear e curtir nossa colônia. Usufrua do que é seu. Tenha dias maravilhosos na Praia Grande. Traga toda a sua família e seus amigos. Comodidade e lazer é aqui. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Estamos de volta com o programa Ideia de Debate. Nosso entrevistado é o Ricardo Martins da Silva. Ricardo é mestre em gestão do trabalho, graduado em administração de empresa, pós-graduado em tecnologia da informação, com especialização em formação pedagógica. Ele é autor de um livro, né, Tecnologia e o Trabalho do Futuro. A gente vai falar desse livro, mas eu quero agora abordar a questão que ficou no ar, né? Como a sociedade, como as gerações que estão aí podem se preparar para o emprego do futuro, né? É verdade que a inteligência artificial ela está em alguns lugares tomando já o posto de trabalho do ser humano, mas nada se faz sem a presença do homem, né? Tudo que a gente vê aí, toda essa evolução tecnológica, você entendeu? Tem a presença do homem, tem a inteligência humana, né? A inteligência humana não tem limite. Alguns cientistas dizem que o homem não conseguiu ainda usar 10% da sua capacidade intelectual. Ou seja, o homem ainda vai avançar cada vez mais. Mesmo que, né, ele crie instrumentos que afetam a sua própria sobrevivência, como a bomba atômica. Mas a bomba atômica não foi criada por uma inteligência artificial. A bomba atômica foi criada
pela inteligência humana, né? Então, o homem é capaz até de se autodestruir. Então, Ricardo, é muito importante, né, que você hoje disserte aqui como, né, dentro da sua visão, se preparar para o emprego do futuro. Isso talvez seja tema do seu livro, o emprego do futuro. Como devemos nos preparar para isso? Não, sim, perfeito. Essa preocupação em relação da tecnologia afetar os postos de trabalho já ocorre desde a primeira Revolução Industrial, aonde, na primeira Revolução Industrial, 70% da mão de obra daquela época foi afetada pela construção de máquinas a vapor. A questão, Mauro, é que assim, que historicamente sempre teve essa ideia de surgir uma tecnologia substituir ou melhorar uma atividade, gerar um desemprego, só que aí as pessoas vão se ajeitando e vão se realocando e se adaptando àquela nova realidade. O que está acontecendo de tão assustador, o que está chamando a atenção nossa, que está sendo o assunto de tudo que é fórum, sindicatos, até a pastoral, da Igreja Católica está estudando inteligência artificial no nível que eu ensino na faculdade. E aí o que acontece? Por que essa preocupação? Porque hoje essa mudança está tão rápida, intensa, e esse ciclo de mudança está muito rápido que pessoas de meia idade e que não sabem, por exemplo, tecnologia, ou não sabem essas novas ferramentas, elas não estão conseguindo se adaptar a esse novo mercado. Eu estava dando até um exemplo que antigamente você tinha uma pessoa que trabalhava em escritório, ela tinha a função dela, a rotina dela normal, que hoje essa pessoa tem que trabalhar via Teams, fazer reunião via Discord, trabalhar usando o WhatsApp, se logar através de uma ferramenta na nuvem e tudo isso se adaptando e não tendo essa chance de se aperfeiçoar. Existe um conceito nessa área que o pessoal fala que no futuro, ou no futuro não, atualmente, nós não teremos mais especialistas. Por que isso? Eu falo isso assim de causa própria porque assim, eu dou aula há 20 anos e a cada semestre, Mauro, eu posso falar, eu tenho que me atualizar. Na minha área de atuação e boa parte de todas as áreas, pode ver, a mudança está sendo constante. A gente não pode falar mais, eu sou especialista, eu sou uma pessoa que manjo muito daquele assunto. Por quê? Porque toda hora está aparecendo uma nova ferramenta, um novo sistema e assim vai. Agora, a última novidade é o quê? ChatGPT. O ChatGPT, apesar de algumas falhas, é o começo de qualquer tecnologia. Sempre tem o quê? O surgimento, a evolução, melhoria, as falhas, depois vai ter o quê? A facilidade, a desmonetização, e aí depois chega para todo mundo, como houve outras tecnologias no passado. O problema do ChatGPT hoje, que você pega e, por exemplo, você pega e pede para fazer uma poesia, ele faz. Você pede para ele fazer uma peça jurídica, por exemplo, quem é advogado, ele faz, ele ajuda a fazer. A questão hoje é que, nesse momento, ele não vai substituir um advogado, mas ele vai substituir o estagiário do advogado que ajudava a montar toda a estrutura. Hoje, uma coisa que é bem bacana, que a gente está trabalhando junto com a Lana, a Fabi, a gente está vendo assim, por exemplo, na área de comércio, coisas que já estão sendo afetados pela tecnologia. Um exemplo que a gente estava até falando recentemente é sobre a precificação dinâmica. É um termo que é o quê? Imagina assim, antes você ia na loja, tinha etiqueta que tinha um valor fixo. A ideia de você jogar isso para tudo pela internet, usar um marketplace, a parte de e-commerce, você está fazendo um sistema que é o quê? Primeiro, você não tem um valor fixo. Segundo, tudo que a gente faz, tudo que a gente está falando, isso aí eu tenho como provar, depois se quiser a gente manda link, tudo é coletado, é criado um perfil individual para cada um e a hora que você vai pesquisar um produto, ele simplesmente faz o produto, o valor do produto de acordo com o seu perfil e o seu interesse. Recentemente eu fui comprar esse relógio, aí eu fui ver, estava R$1.000. Por quê? Eu tinha pesquisado, visto o vídeo no YouTube. Aí eu não comprei naquele momento. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei à noite, fui ver o mesmo relógio, ele já estava 1.700. No dia seguinte, eu fui ver, já estava 1.400, 1.400 e pouco.
Aí o que acontece? Ele faz isso, a precificação dinâmica, porque a ideia é tentar otimizar o lucro. Então, até a parte da inflação, você consegue otimizar de acordo com o interesse de cada uma dessas pessoas. Um bom exemplo, a Amazon, ela teve um processo recente que ela ganhou em torno de $1 bilhão, fazendo um sistema que ela pegava, ela conseguiu ver que os seus concorrentes seguiam o preço que ela praticava. O que ela fez? Ela criou um algoritmo, que esse algoritmo, o que ela fazia? Ela subiu o preço. Se ela via que os concorrentes subiam o preço na mesma hora, eles mantinham um preço alto. Eles faziam essa análise dinâmica de mercado. Então, eles conseguiam tendenciar valor de mercado, eles puxavam essa tendência de valor. Outro exemplo que a gente está falando, por exemplo, a Wendy, que é a lanchonete americana, né, que teve aqui em São Paulo durante pouco tempo, mas é muito forte lá nos Estados Unidos. Sabe aquele totem que você chega lá na lanchonete, aí você faz o pedido? Eles fizeram uma divulgação para os seus acionistas, que eles iriam fazer um sistema que no totem não ia ter mais o preço fixo, que no totem, se você chegasse na hora do almoço, estivesse saindo muito um lanche, ele ia colocar um valor, por exemplo, de $5. Se de repente tivesse muita procura daquele lanche, ele poderia subir automaticamente para $5,25. Ele vai mudando de acordo com a demanda e a procura. Precificação dinâmica. E aí outras coisas também. Então, por exemplo, hoje, dependendo do comerciante, ele acha mais interessante o ganho dele por via um sistema de e-commerce do que fazer um sistema de venda tradicional. Infelizmente, isso é complicado, porque a tecnologia canibalizando a mão de obra. Outro exemplo também que é bem interessante, o Patá, ele não gosta lá da Shein. Mas eu estava até conversando aqui com o pessoal que, assim, quando você entra na Shein, por exemplo, eu sou gordo, né? Tenho lá uma peça específica que eu procuro. Sabia que se você procurar um produto na Shein, ele é extremamente difícil, ele é difícil de você localizar. Mas não é falha de software, não é porque eles não têm pessoas que fazem softwares com falha. Na verdade, a falha é proposital. A falha é para que você circule e você fique procurando, e aí, nesse caso, ele vai tendenciando coisas, vai te jogando produtos que ele acha mais interessante que você vai comprar. A falha é proposital, a falha é prevista. Para que realmente, quanto mais, pode ver, essas ferramentas de marketplace, eles deixam mais difícil para realmente te induzir a comprar isso. E é uma coisa que também eu falo muito em aula, que, por exemplo, pode ver, essas ferramentas, quando você fala em família, algo, por exemplo, quero fazer um churrasco. Você pega, presta atenção, as suas redes sociais começam a aparecer coisas de empresas que vendem carne. No seu Instagram vai ter outras coisas assim, e assim vai. Eles pegam isso, manipulam isso, ganham dinheiro com isso. A verdade é uma só, né, Ricardo? Não existe nada de graça. Não há altos investimentos, né, para ser de graça, né? Hoje você tem o seu celular, você acha que está usando o WhatsApp de graça. Não é de graça. O WhatsApp é pago e é bem pago, né? As empresas telefônicas que usam o WhatsApp, elas compram milhões e milhões de acessos, entendeu? E quando ela te oferece isso, ela não te dá de graça, ela está embutindo no teu preço. Uhum. Então não tem nada de graça, o Waze é de graça, o WhatsApp é de graça, entendeu? As pessoas não fazem nada de graça. Ainda fica no ar aqui, a gente infelizmente está terminando o nosso programa, né? O que fazer amanhã, como se preparar amanhã, né? Como se preparar para o próximo passo, né? Como se preparar, né, para enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais restrito, né? Uhum. Muitas pessoas pensavam, não, eu perdi o emprego, eu vou agora trabalhar de Uber, temporariamente, né? Porque a própria Uber já anunciou no mercado que ela vai trabalhar com carros elétricos, né? A única coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte, que mesmo através de tudo isso, todas essas fórmulas, né, tecnológicas que surgem, tem o homem por trás, né? Elas são criadas pelo próprio homem. Até mesmo a máquina que estuda as peças do xadrez e que ela
faz um programa, né, para desenvolver a sua jogada, ela foi programada para isso pelo homem, né? Então, a gente tem que imaginar o seguinte: como nós vamos fazer cada vez mais para que o homem tenha presença no mercado de trabalho. Inclusive, eu queria, né, que esse livro seu, que você tem ele, que mostrasse um pouco. Esse livro ele pode ajudar muito, mas muito mesmo, né, a dar o primeiro passo. O primeiro passo de como começar a pensar no amanhã no mercado de trabalho. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem aí o YouTube, que tem programa de TV que vai direto para o YouTube. Grandes nomes da televisão estão saindo, né, da TV aberta para ir para o YouTube, que o resultado é muito maior, né? Então, e tudo isso a gente tem que ter. A sociedade hoje tem que se preparar para o emprego do amanhã. Sim. Né? Mesmo com todo o avanço tecnológico, mesmo com toda a facilidade que a gente tem, né, o homem tem que cada vez mais se preparar para o emprego do amanhã. E é isso aqui que, talvez, como o livro do Ricardo, é o primeiro passo. Agora, eu quero me dizer o seguinte, Ricardo: como é que alguém que está nos assistindo pode adquirir o teu livro para começar a pensar no que vai ser feito amanhã no trabalho? Hoje ele está à venda pela Amazon, então é só procurar como Novas Tecnologias, Trabalho e Emprego, vou colocar também Ricardo Martins da Silva, e também tem pelo Mercado Livre. Pelo Mercado Livre também está até mais barato, está bem mais acessível lá pelo Mercado Livre, e também pela própria editora, pela Dialética, também tem um preço bem interessante. E só para complementar, Mauro, em relação a... Eu quero que você dê aqui o telefone da editora, onde alguém possa... É Dialética, né? E também pelo Mercado Livre. Pelo Mercado Livre hoje está bem mais barato, né? E até do que até pela Amazon. Você vai ter um pequeno custo, mas esse pequeno custo vai te ajudar bastante a pensar no teu futuro do trabalho amanhã. Sim. E até aproveitando, Mauro, assim, até para reforçar, hoje, infelizmente, não tem outra solução do que conhecimento. Só para você ter uma ideia, Mauro, hoje no Brasil, que tem acho que em torno de 9 milhões, né, que estamos hoje 9 milhões de desempregados, só na área de tecnologia está hoje com um déficit de em torno de 500 mil vagas, segundo a Brascom. Brascom é o órgão que faz essa parte da pesquisa. Na universidade, eu dou aula para os cursos de engenharias e os cursos de tecnologia. Mauro, no segundo semestre de aula, as empresas já estão contratando alunos, porque hoje existe uma carência muito grande. E aí o que acontece? Hoje, quando você olha um caixa de supermercado, antigamente tinha o quê? As funções básicas, hoje é um computador, hoje é basicamente assim, é um computador extremamente avançado. O técnico de rua da minha área de telecom, que ele antigamente pegava uma ordem de serviço, ia na casa do cliente, tocava a campainha, fazia a ligação da fiação de telefonia, hoje ele tem que fazer tudo via smartphone. Ele tem que pegar e falar com uma inteligência artificial, fazer o teste, pegar o serviço, pegar da baixa, sabe? Virou muito complexo. Ou seja, hoje as pessoas têm que cada vez mais buscar conhecimento. Conhecimento é a palavra-chave para que você possa enfrentar amanhã as novas tendências de trabalho. Ricardo, nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço a você. Agradeço a você que está nos assistindo e siga as orientações aí do Ricardo, né? Orientações que ele dá na faculdade de engenharia, na área tecnológica e também o primeiro passo que pode ser dado através do livro que ele está lançando e que está disponível na Amazon, no Mercado Livre e até mesmo através da editora. Ricardo, muito obrigado pela tua participação. Obrigado. Muito obrigado a você pela audiência e até o próximo programa. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo por tudo. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem
Ideias em Debate.